Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Recentemente eu li mais 3 contos do livro Telefone Preto e Outras Histórias, do autor Joe Hill. E eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas aqui com vocês. Tem um vídeo aqui no canal em que eu comento sobre o primeiro conto do livro, que se chama... eu esqueci o nome. Mas é sobre um personagem, um conto de terror, na verdade, que um editor tenta de todas as formas conseguir, né? Comprar para colocar na sua revista de contos de terror. O conto é esse daqui, Melhor Estreia de Terror. E tem um vídeo a respeito dele em que eu comento só sobre ele aqui no canal, tá? E esses outros 3 contos que eu li, eu fiz assim, eu vou ler mais alguns contos desse livro para ver se eles também são bacanas, se eles também são aterrorizantes, até a gente chegar ao último conto. Infelizmente, dos 3 contos, eu só gostei genuinamente de um, tá? O outro, assim, o primeiro conto que eu vou comentar aqui, eu gostei bastante. Foi uma história bacana. Um drama sobrenatural. Depois, o outro conto, eu gostei mais ou menos, tá? E o terceiro eu não gostei nada. Mas antes de a gente conversar sobre esses contos, fica aí o meu pedido para vocês. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora. Inscreva-se aqui no Livro na Veia, clicando no botão inscrever-se e também no sininho, tá, gente? É muito importante que você clique no sininho para que o YouTube te notifique quando um novo vídeo sair. Além de ver os vídeos e de se inscrever, também fica um pedido para você, que é cliente da Amazon. Sempre que você for realizar as suas próximas compras na Amazon, primeiro passe aqui num dos vídeos do nosso canal, clique no link de afiliado que eu deixo na descrição dos vídeos e em seguida faça as suas compras. Assim o nosso canal Livro na Veia vai receber uma pequena comissão da Amazon em cima das suas compras. Você não vai pagar mais nada além, tá? É a Amazon que vai pegar um pedacinho do lucro dela e vai repassar para o influenciador. No caso, eu, a partir das compras que você fizer, certo? A partir do meu link. Eu não estou querendo, assim, enriquecer, ficar rico às custas de ninguém, tá? O canal literário não deixa ninguém rico. Isso não vai acontecer. Mas o seu apoio, a sua ajuda, a sua contribuição, sua colaboração, o seu financiamento é como se você estivesse financiando o Livro na Veia sem gastar nenhum centavo. Porque você vai gastar o seu dinheiro comprando o seu produto. Quem vai repassar uma parte do que você gastou, para mim, é a Amazon. Então, assim, quem vai sair perdendo, né, digamos assim, é a Amazon. Você não vai perder em nada, tá? Comprando a partir dos meus links. Pelo contrário, vai estar ajudando o Livro na Veia a expandir seus horizontes, tá bom? Agora vamos para os comentários a respeito dos outros 3 contos desse livro que eu li recentemente, tá? O primeiro conto se chama Fantasma do Século XX. O personagem principal, central desse conto é um idoso de 73 anos chamado Alec Sheldon. Alec é dono de um cinema que fica ali na cidade onde ele vive e esse cinema é assombrado pelo fantasma de uma garota. E ele viu essa fantasma, né? Quando ele era garoto, ele estava ali assistindo a um determinado filme. Eu não lembro agora qual é o filme. Qual foi exatamente o filme que ele viu. Mas o que importa é que ele estava lá vendo um filme, né? Todo entretido. Quando de repente ele olha para o lado e encontra uma assombração de uma garota, né? Ali também assistindo ao filme. E bem, né, envolvida pela história, né? Bem emocionada. O Alec, coitado, garoto, fica apavorado. Inclusive, ele estava lá, ele entrou de penetra nessa sessão, tá? E ele foge de lá o quanto antes. E ele acaba encontrando o antigo dono desse cinema. Na época em que ele era garoto, esse cinema tinha um outro dono. Só que esse dono desse cinema, ele não contou para ninguém que esse cinema era assombrado por essa garota. Tanto para preservá-la, né, a memória dela e a integridade dela, do fantasma, quanto para não atrair pessoas mal intencionadas, que só fossem ali, né, com intenções ruins, tanto com o cinema em si, quanto com a fantasma. Apesar de que outras pessoas que viram também essa fantasma dessa garota, que o nome dela, se não me engano, é Imogen Gilchrist. É esse mesmo o nome dela. Imogen. Havia alguns clientes desse cinema que iam lá só por causa dela. Eles iam lá esperando que ela aparecesse. Mas ela tinha um perfil específico, né, de pessoas, na maioria rapazes, para quem ela aparecia. O Alec, então, para meio que guardar segredo a respeito dessa garota, ele aceita, né, na verdade, ele que propõe
que o antigo dono desse cinema o contrate para que ele trabalhe ali com ele no cinema. E alguns anos depois, o Alec acaba se tornando o dono desse cinema, quando esse antigo dono acaba falecendo. E agora, atualmente na história, há um outro garoto que, mais uma vez, se torna testemunha, né, da presença, da aparição dessa fantasma. Esse conto é um conto bem emocionante, até. Fala sobre luto, sobre questões da vida, né, escolhas da vida, sobre o valor que a gente dá para as coisas, apesar de que outras pessoas não deem valor para elas, já que nos dias atuais o cinema não anda muito bem das pernas. O Alec ele está endividado, está passando por uma situação bem difícil e ao mesmo tempo ele não quer abrir mão do cinema. Porque o medo dele é que se alguma pessoa comprar aquela propriedade e transformar ela em outra coisa, sei lá, construir uma casa, uma outra loja, o que aconteceria com a fantasma da Imogene? Assim como o dono anterior, o Alec também acaba se tornando meio que um protetor dessa assombração, desse fantasma. E o final desse conto é um pouquinho controverso, mas é ao mesmo tempo muito emocionante. Dessa leva, desses 3 contos, esse foi o que eu gostei mais. O outro conto que eu vou comentar aqui se chama Pop Art. E ele traz a história de um personagem bem inusitado, tá? E o livro, né, o conto não explica essa condição que esse garoto tem. Um garoto chamado Arthur Hoff. Ele é inflável. Pensa no boneco de posto, inflado, né? Ele é assim, esse menino é assim. E ele vive numa espécie de, né, neura, num cuidado constante para não esbarrar em nada que seja pontudo, que seja afiado, que possa ali fazer um furo ou um rasgo. Porque se isso acontecer, e ele perder o ar que ele tem dentro dele, ele morre. Ele não tem pele, não tem... Ele tem, né, uma pele que parece plástico, né? Mas ele não tem sangue, não tem órgãos, não tem ossos. Ele é feito de ar por dentro. E ele é como se fosse um garoto normal. Tem os pais dele, né, que são personagens bem bacanas aqui, com o outro menino da história. Esse outro menino, inclusive, é o narrador do conto. Eu estou dando uma olhada aqui porque eu não tinha memória dele dizer o nome dele. E até onde eu vi aqui, ele não diz o nome dele. Não sei se eu que estou equivocado, mas ele não especifica qual é o seu nome. É, que doideira, mas não achei o nome desse personagem aqui, que é o narrador do conto. E também não tenho lembrança dele ter citado o nome dele. Tem vários outros personagens que aparecem aqui, tem os encrenqueiros, né, da escola. Um deles se chama Billy Spears, que ficam implicando com o Art. E esse garoto que é o narrador da história, a princípio, ele era meio que um bad boy ali do colégio, né? Ele era um garoto que ninguém mexia porque tinha medo dele. E ele acaba se tornando o protetor do Art. E se torna também amigo dele. Art é o Arthur, tá, gente? Ele é chamado na maioria do tempo no conto por esse apelido de Art. E tem toda uma questão, né? Toda essa questão da amizade deles, toda a questão das limitações que o Art tem como uma pessoa inflável, né? E ele sofre bullying, sofre humilhações de pessoas na escola, de vizinhos. O pai do narrador da história, né, do garoto que é o narrador da história, inclusive também zomba bastante dele. E esse pai do narrador, do garoto narrador, ele acaba arrumando um cachorro, um pitbull. E esse pitbull vai fazer uma certa coisa que vai causar algumas consequências aí para os 2 garotos, para o Art e esse garoto que é o narrador da história. Eu não vou contar mais detalhes, mas o que eu posso dizer para vocês é que, tirando, assim, eu achei meio estranho demais, né, essa história de um menino inflável. Eu demorei um pouquinho pra, né, me engajar na história por causa disso, né, dessa condição do personagem. Dele ser um ser humano inflado, né, dele ser feito de ar e não de carne, sangue e ossos. Mas depois que você tira isso, né, você arranca esse muro de descrença, né, de inverossimilhança que a história tem, você se embala ali na trama, na amizade desses 2 garotos e nos sonhos também que o Art tem. E quando acontece uma certa coisa aqui, você fica desolado. E pensa assim, gente, vai acontecer, né? Uma certa coisa vai acontecer. E eu não vou dizer mais nada, tá? Só digo pra vocês que esse conto mexeu com o meu coração. O finalzinho dele é, né, bem emocionante, tá? Só vou dizer isso. O outro conto que eu vou comentar aqui com vocês se chama
Você ouvirá o canto do gafanhoto. E esse conto aqui, eu não gostei, nem um pouquinho dele. Esse conto é uma inspiração direta naquela história do Franz Kafka, né, Metamorfose, e traz a história de um garoto, já ali no final da adolescência, chamado Francis K. Ele acorda transformado em um inseto. Só que o desenrolar da história aqui é bem diferente de como se desenrolou lá em A Metamorfose. Aqui a gente tem um garoto que sofria bullying. A partir do momento que ele começou a ter uma prática assim bem nojenta, ele comia insetos na frente de todo mundo na escola, ele passou não exatamente a ser mais respeitado, mas os encrenqueiros passou a evitá-lo, porque ele era diferente, ele era fora do normal. Ele tinha ali essas atitudes que o tornavam incomum e bem conhecido, né, por todo mundo. Então, ele meio que acabou ficando blindado, né, digamos assim, por causa dessas atitudes, de comer baratas, de comer gafanhotos, comer moscas, formigas e tudo mais, né, que vocês possam imaginar aí. E eu não sei se essa condição dele comer essas coisas, se isso contribuiu para essa metamorfose que ele sofre aqui no comecinho do conto. Tem também uma questão de que os militares fazem testes de bombas, né, próximo ali da casa dele, ali na região onde ele mora. Não sei se esses dois fatores contribuíram para essa transformação, ou se é algo genético, se tem alguma outra pessoa na família dele que também já passou por isso. Mas ele, assim como o... esqueci o nome do personagem principal lá de A Metamorfose, mas tudo bem. Assim como o protagonista de A Metamorfose, ele aqui também sofre essa transformação, se torna esse inseto. E ele mora com o pai e com a namorada do pai, uma mulher, assim, né, descrita de uma forma bem... Ela basicamente é muito gorda e fica o tempo inteiro sentada vendo televisão. E também tem um gênio, assim, uma personalidade bem complicada de se lidar. Ela manipula o marido e tudo mais, né? E tem alguns atritos ali com o Francis. E o pai dele é dono de um posto de gasolina, que é mais ou menos um posto fast food, né? É um posto self-service. A pessoa abastece o máximo possível que ela consegue de gasolina no seu carro ou na sua moto, no seu veículo, e paga um certo valor ali a partir disso. Ele tem essa diferença, digamos assim, no seu posto de gasolina. Quando o Francis acorda transformado em um inseto e não vai à escola, o pai dele questiona, né? Por que meu filho não foi? O que está acontecendo? Ele vai até o quarto do filho e acaba descobrindo que o filho se transformou nesse bicho. E ele fica apavorado, conta isso para várias pessoas. As pessoas acham que ele é maluco, né? Como assim? Tem um inseto gigante na sua casa que era o seu filho ou que comeu o seu filho? Isso não existe. E ele fica obcecado, né? Para conseguir encontrar essa criatura e se vingar, porque na cabeça dele, essa criatura matou o filho dele, né? O filho dele desapareceu, ele não entende que aquele bicho é o próprio filho. E o Francis, ele foge, ele passa a morar num lixão que tem ali, né, na cidade. Depois, né, por algumas circunstâncias, ele acaba indo até a escola e faz umas coisas na escola com algumas pessoas. Depois que ele faz essas coisas com essas pessoas, ele vai até a casa dele e repete o que ele fez na escola. Sabe, não vou dizer mais nada, tá? Mas, assim, essa semelhança com A Metamorfose me, né, chamou a atenção no início, porque foi um livro que eu gostei bastante. Mas o desenrolar da história do conto, que é completamente diferente do desenrolar de A Metamorfose, e isso é bacana, né? Não me agradou. Eu não gostei muito dessa mudança, assim, dele... Aqui, em vez dele tentar, né, lá no A Metamorfose, o protagonista tenta evitar ao máximo, assim, de se tornar uma ameaça para as pessoas, principalmente para a sua família, né? E aqui não. Aqui ele, aos poucos, vai se tornando mesmo um monstro. E é só isso que eu tenho a dizer sobre esse conto, né? Porque senão eu vou acabar contando o final dele aqui e não quero fazer isso com você que ainda não leu. Em alguma ocasião, no futuro breve, eu lerei outros contos desse livro para comentar também com vocês, certo? Se você ainda não tem esse livro e quiser adquirir através do meu link de afiliado, ele está na descrição desse vídeo, eu vou ficar muito grato com o seu apoio, com a sua ajuda aqui no canal Livro na Veia. Ou se quiser adquirir qualquer outro produto lá na Amazon, também clique no link de afiliado aqui do canal e faça suas compras.
Se você também ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora, vai ser muito maravilhoso ter você fazendo parte aqui da família Livro na Veia. E se gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e os seus comentários aí sobre o que você achou das propostas desses 3 contos, certo? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal Livro na Veia. Tchau!